Olá, está começando agora mais um episódio do seu podcast de história favorito, o JacuCast. Nós temos episódios semanais para você. Eu sou Gabi Aburachid e comigo apresentando Thalita Simplício. Oi, gente! Então, gente, como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes. E essa semana, para poder compensar vocês, né, pela nossa falta da semana passada. Pois é, nossa. Acontece. E nós vamos abordar um assunto que nós consideramos muito interessante, tá? E veio a calhar justo agora, no aniversário de morte do Kurt Cobain, e que é no dia 5 de abril, que é no dia que nós estamos gravando hoje, tá? Para você já vai ter passado, porque quando lançar isso aqui, não vai ser mais 5 de abril. Na semana, tá vendo? Exatamente, mas estamos na semana. Então, gente, o Kurt, a gente sabe que foi um artista incrível, né? Que teve uma morte precoce nos auges dos seus 27 anos, no auge dos seus 27 anos, né? E como muitos outros artistas também nos deixaram aos 27 anos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o famoso Clube dos 27. Gente, todo mundo já ouviu falar desse aí. Exatamente. Então, para começar com o pé direito, se você é novo por aqui, está escutando esse episódio e gostar, vai lá, maratona a gente, nós temos vários outros episódios bacanas para vocês, tá? E mande uma sugestão pra gente ou uma história lá no nosso e-mail, que é jacucast.contato@gmail.com, ou pelo Instagram, que é jacucast. Lembrando que nós somos JacuCast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube também, né, Tatá? Isso mesmo, gente. Se você tá vendo a gente no YouTube, já deixa o like. Se você tá vendo a gente no Spotify, já dá 5 estrelas para nós, né? Não deixa de interagir com a gente. A gente é mó legal. A gente tenta ser legal. Então, gente, para poder contextualizar vocês, nós vamos falar do famoso, né, Clube dos 27, que é um grupo composto por artistas que morreram aos 27 anos de idade, que também é conhecido como Forever 27 Club, ou Club 27, ou Curse of 27. Ok, galera? Ai, gastei todo o inglês agora. Então, gente, hoje em dia, essa lista ela é composta por vários jovens que são relevantes, né, no mundo das artes em geral, mas esse clube é originalmente famoso por músicos do rock, do blues, né, artistas mais alternativos e com personalidades muito polêmicas, tá? A criação desse clube ocorreu com a morte de Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison e Robert Johnson, tá? Que foi quando começou os burburinhos desse Clube dos 27, beleza? E de todas essas mortes, nenhuma causa foi concluída 100%, com 100% de certeza, sabe? Então, existem diversas teorias da conspiração que envolvem as histórias e nós vamos trazer elas depois. Isso, foram todas mortes muito estranhas, né? Sim. E assim, até o cara que fez a biografia do Hendrix e do Kurt Cobain, né? Ele falou uma vez, assim, o número de músicos que morrem aos 27 anos é considerável. Embora os humanos, eles morram regularmente, né? Dentro dessas faixas etárias, há um pico estatístico de músicos que morrem aos 27 anos. E, tipo, é surreal, né? Um negócio desse. Pois é. É uma coisa muito estranha. Então, gente, como a Gabi falou, né? O Clube dos 27 tem esse mistério, assim, sobre ele, né? Porque as mortes vão de mortes violentas, né? Homicídios, suicídios, né? Até por excesso de drogas, né? Enfim, são muito diversificadas. E com isso vem algumas curiosidades, né? Sobre esse clube famoso. Eu separei 3 só.
né? Onde, por exemplo, uma delas, né, que com a morte do Kurt Cobain, o Clube dos 27 voltou à mídia através da mãe dele, né, Wendy Frodenberg, não sei se falei certo, Cobain ou Connor, que durante uma entrevista ela falou assim: agora ele se foi e se uniu a esse estúpido clube. Porque o que acontece? O Clube dos 27 é algo muito antigo. Só que de tempos em tempos ele vai sumindo. E aí, de repente, algum artista, algum músico morre aos 27 anos e volta de novo, né? Tem ondas, assim, do Clube dos 27. Sim. Outra coisa, né, foi que a Amy House, quando ela, logo antes de morrer, 3 anos, né, antes dela morrer, ela já tinha falado que ela tinha medo de morrer com a idade de 27 anos. Né? Ela já vinha falando isso, que ela tinha esse medo. Já estava no destino dela. Tava, minha filha, pois é. E, né, além de músicos, né, como a Gabi falou, tem outros artistas também que morreram nessa idade. Um deles foi o pintor Basquiat, né, que morreu aos 27 anos, em 1988. E outro foi o ator Anton Yelchin, que morreu em 2016. É isso, Gabi. São essas as curiosidades. Bacana, bacana. Então, Tatá, como você entrou nesse assunto, né, eu queria aproveitar então e falar um pouco de uns 5, 7, mais ou menos, principais, assim, nomes, né, que deram destaque ao Clube dos 27, né? Então, Tatá, o primeiro que eu vou falar vai ser, o Robert Johnson, que ele era chamado até de rei dos Delta Blues, tá? A morte dele aconteceu em agosto de 1938 e foi, assim, uma morte meio misteriosa, que apesar da autópsia, né, ter sugerido que foi uma morte de sífilis, muitos acreditam que ele foi envenenado, tá? Por um marido ciumento de uma das suas amantes, que ele tinha algumas. Nada fora do esperado, não é mesmo? Nada fora do esperado mesmo. E outro mito que diziam que o diabo voltou para pegar ele. Sim, inclusive essa é uma das teorias mais famosas, né? Das teorias da conspiração que giram em torno do Clube dos 27. É mesmo? Essa é a primeira que eu vou contar. Maravilhoso, maravilhoso. E a segunda pessoa que eu gostaria de citar aqui... Antes de eu ir para a segunda, né? Vou até comentar. Essa, já que a gente não vai colocar nas indicações, eu vou falar aqui no meio. Fechou. Sobre o Robert Johnson, inclusive, tem até um documentário, né, meio investigativo, assim, que chama O Diabo na Encruzilhada. A história do Robert Johnson, tem lá no Netflix. Muito bacana. Melhor ainda, sendo no Netflix. Que conta essa parte da teoria da conspiração, tudo, sabe? É bem legal. Ótimo. Muito bom. A próxima pessoa, Tatá, que eu vou falar é do Brian Jones, o fundador lá do Rolling Stones, né? Ele era conhecido por ter também essa questão de abusos com drogas, né? E que até acarretou o afastamento dele, né? Da banda, em 1969. E nesse mesmo ano, ele foi encontrado imóvel no fundo da sua piscina, tá? E apesar da morte ter sido registrada como um acidente, o uso de drogas e álcool, né, que ele exagerou naquele dia, com certeza foi um facilitador da morte Não dele. só naquele dia, né? Na vida dele. É isso. É assim, depois piora. O próximo seria, que eu vou citar, vai ser o Jimi Hendrix, tá? Ele morreu em 18 de setembro de 1970, em Londres. Ele era considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos, né? Ele era muito influente, assim, um músico super influente na sua era mesmo. E a morte dele
foi alvo, assim, de várias controvérsias, né? A autópsia disse que o seu falecimento ele ocorreu após o Jimmy ter ingerido 9 tipos de soníferos, tá? E ele teria se afogado no seu próprio vômito. Mas ficou no ar a dúvida se foi um suicídio ou se foi um homicídio, no caso. Sim. O próximo que eu vou falar é da Janis Joplin, tá? Ela morreu no quarto de hotel em Hollywood. E, assim, por volta das 1h da manhã, do dia 4 de outubro de 1970 também, ela pegou um kit de heroína e injetou no seu braço esquerdo, tá? Em seguida, ela foi, desceu lá no saguão do hotel, pegou na maquininha de cigarro, que antigamente existia isso. Pegou um maço de cigarro e voltou pro quarto dela com o maço. Aí ela fechou a porta, começou a se despir, né? E ela estendeu o braço assim para poder colocar o pacote na mesa da cabeceira dela. E ao fazer isso, ela caiu, sabe? Tomou um tombo, bateu o rosto na mesa e caiu no chão. E foi lá que ela foi encontrada morta no dia seguinte. E o da Janis Joplin é bem triste, né? Porque ela tava, não só dela, né? Mas ela estava em recuperação. Antes já tinha um tempo que ela estava sem usar, né? A heroína, as drogas, assim, que ela usava de mais pesado. E aí, quando acharam ela morta, descobriram que, na verdade, ela tinha voltado a usar, tipo, uns 3 meses antes, assim, escondida de novo, sabe? E parece também que ela não aguentou uma dose tão pura, igual a que ela tinha, né? E aí, infelizmente, perdemos essa também. Sim. A próxima que eu vou falar é o Jim Morrison, tá? Que é o vocalista do The Doors. E ele também tinha um histórico aí de abusos com álcool e drogas. E no dia 3 de julho de 1971, ele e sua namorada, a Pamela Courson, eles estavam em Paris. E o Morrison, ele teria passado por alguns problemas respiratórios e foi encontrado morto, deitado na sua banheira, né? E esse do Jim Morrison é muito sem noção. Pois é, e na autópsia não foi realizado, né? Exatamente. Então, no fim das contas, nunca se soube ao certo a causa da sua morte. Embora muitas pessoas especulem a questão da overdose, né? Da overdose, né? Então... Sim, que foi o que a namorada dele na época falou que foi, né? Sim. Mas é isso, né? A gente tem que acreditar, como diz, a palavra dela é a única coisa que nós temos. Exatamente. Foi uma negligência grande, né? Não fazer essa autópsia. Outro nome grande que nós temos é o Kurt Cobain, que nós já citamos aqui. E ele morreu no dia 5 de abril de 1994. E ele foi encontrado 3 dias após a sua morte. Então, ele foi encontrado no dia 8. E a sua morte foi alegada como um suicídio. Por um tiro, né, de espingarda na cabeça. E assim, mas algumas pessoas acreditam que não tenha sido um suicídio, tenha sido assassinato. Também é aquele tipo de... Aí já é outras teorias da conspiração. Exatamente. Né? Aí também já é aquele tipo de teoria e especulação que vem, assim, dentro das mortes dessas pessoas, por ter pouca informação, isso, né, a exatamente. respeito. Exatamente, por ter pouca informação. Falou tudo, tá. E a última, assim, que eu vou citar seria a Amy Winehouse, que a gente já sabe, já conhece. Foi um caso até recente, né? Porque ela morreu no dia 23 de julho de 2011. Então, muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui, com certeza, viram, né? Esse fato acontecendo. E a gente sabe que a Amy, ela já lutava contra as drogas há muito tempo. E ela foi encontrada morta no seu quarto. Os exames toxicológicos falaram que foram encontradas uma quantidade absurda de álcool no corpo dela após, né, um período de abstinência que ela estava tendo, né? Então, foi bem triste. O da Amy, inclusive, tem o documentário também. Sim.
Mas eu não me lembro o nome agora. Tinha no Netflix, não tem mais. Mas vale a pena assistir também, né? A Amy, coitada, ela sofreu muito, na verdade. Ela sofreu demais. Sim. E tem na Apple TV o documentário da Amy. E chama Amy mesmo. Amy mesmo? Isso. Tá. Então fica aí a dica também. Então, gente, vamos chegar, né, naquela parte esperada. As teorias da conspiração a respeito do Clube dos 27. Porque, querendo ou não, gente, não tem muito o que dizer, né? Porque foi uma puta de uma coincidência todo mundo, uma galera dessa, morrer, assim, nessa idade e tudo. E com essas coincidências vêm as teorias, não é mesmo? Claro, com certeza. Então, gente, vamos começar pela primeira teoria, né, que é a mais conhecida, a mais antiga de todas. Inclusive, eu vou dizer, dessas 4 teorias, tem uma que, assim, eu acredito que seja a que faz mais sentido, e as outras ficam por conta de vocês. Mas vamos lá. A primeira, né, seria que todos esses artistas que morreram aos 27 anos fizeram um pacto e venderam a alma em troca de fama, sucesso e dinheiro. É isso, eu acredito nessa, defendo. E todos eles, inclusive, sabiam que morreriam aos 27 anos. E tudo isso começou com o Robert Johnson, né, que foi o primeiro que a Gabi falou. O que as pessoas falavam a respeito dele? Falavam que ele não sabia tocar guitarra, mas que ele sempre quis aprender e ter muito sucesso e tudo. E, de repente, um dia ele ouviu uma voz, né, falando para ele ir para uma encruzilhada lá no meio da noite. E lá ele se encontrou, né, ele foi e se encontrou com o diabo disfarçado, que seria um homem muito alto e negro, que pegou a sua guitarra. Aí ele faz alguma coisa com a guitarra, né? Dá um rabalabachura xerebebê lá. Muito bom. E aí fala com ele, né? Que se ele quer mesmo, né, ter sucesso como músico e se ele venderia a alma dele para isso. Então Robert Johnson aceitou, né? Assinou o contrato. E pega a guitarra e passa a ter muito sucesso. Só que, gente, eu acredito, tá, que essa teoria seja muito mais uma questão de racismo da época, né? Porque o Robert Johnson era um homem negro, e pode ver, né, que até o diabo disfarçado era um homem negro muito alto, enfim. Toda aquela vibe que a gente já sabe, né, que rolava antigamente, rola hoje ainda, mas antigamente era muito mais forte. Até porque não tem prova nenhuma de que o Robert Johnson não sabia tocar guitarra e de uma hora para outra tocou super bem, ou alguma fala, alguma coisa dele a respeito disso, enfim, não tem nada. É uma teoria super antiga que tá aí, é das mais divulgadas. Outra teoria, né, seria uma teoria que mistura aí a numerologia com a astrologia. Pelo seguinte, na astrologia, né, é dito que acontece o retorno de Saturno, que a gente sente isso, esse primeiro retorno de Saturno dos nossos 27 aos 30 anos. O que é isso? Esse primeiro ciclo, ele mostra mudanças significativas, né, e assinala essa entrada na idade adulta plena. Então, com isso, esse ciclo é um ciclo muito, muito pesado, sabe? Então tem um risco de ser levado a um abismo, né, vamos dizer assim, ou então ainda sentir vontade de experimentar algum novo nível de satisfação, contentamento, né? É um momento que gera muita confusão e intensidade. Algumas pessoas, né, até falam que seria
meio que uma segunda adolescência, saca? Sim. Então pensa, esse retorno de Saturno, né, mais os caras que é uma alma criativa, uma celebridade, a vida dele tá toda exposta o tempo todo. Mais os vícios, né, de droga, álcool. Aí tá escrito, né, que pode acontecer alguma coisa. E mais também a questão do número 27. O número 27, o significado dele, né, você reduz ele, né, e bota 2 mais 7 vira 9. O número 9, ele retrata o final de um ciclo e que em alguns casos pode associar a morte. Mas não dá para associar assim o tempo todo, não, tá, gente? Porque não vai ser só o 27, né? Para você fazer uma análise numerológica de alguém, você tem que levar em conta várias datas da vida da pessoa e tal. E aí ver o que combina até chegar nesse significado, ok? Então, o 9, né, nessa interpretação de poder ser associado à morte, e o 2 e o 7, né, se você separar cada um, o 2 simboliza uma ligação de um ponto a outro, né, que seria uma conexão com qualquer ponto que você queira, e o 7 é um número ligado às emoções. Então, somando os dois, né, o 2 e o 7, ele pode simbolizar o trânsito e conexões entre diferentes mundos emocionais. Então, como os artistas, né, o trânsito emocional vai ser algo muito constante, né, o tempo todo, é muito forte, eles trabalham com as emoções ali para escrever as letras, para passar o que eles estão sentindo para o público, enfim. E isso pode ter levado eles a sentir essas emoções e sentimentos dos mais prazerosos até os mais destrutivos, assim. Então, levando a depressão e a melancolia. E aí, nós temos a nossa segunda teoria. Show. Já a terceira teoria, que, sinceramente, gente, é a mais besta de todas, né? Lá vem. É a teoria do isqueiro branco. Essa teoria do isqueiro branco, gente, surgiu depois da morte do Kurt Cobain, lá em 94. Por quê? Eles passaram a dizer que antes do Kurt Cobain, né, assim como ele tinha um isqueiro branco, né, ou com ele, ou no bolso, no lugar assim que morreu, que outros também tinham. E aí o povo fala, né, que a Janis Joplin tinha um isqueiro branco, o Jimi Hendrix tinha um isqueiro branco e tal. Só que, gente, a Gabi falou. A Janis Joplin, Jimi Hendrix, eles morreram em 1970, não foi isso, Gabi? O Jimi Hendrix morreu nos anos 70, a Janis Joplin morreu nos anos 70 também. O Robert Johnson morreu nos anos 30. E aí o pessoal falando desse isqueiro-bique e tal. Só que, gente, o isqueiro-bique, ele foi criado só em 1973. Se você tá ouvindo as coisas sobre a maldição do Clube dos 27 e estão falando que gente que morreu antes disso tinha isqueiro branco, dá uma repensada, né, amigo? Se você vai acreditar mesmo nessa teoria. Não, gente, teve uns que não teve nem autópsia. Como é que vão saber se tinha isqueiro branco, se não tinha isqueiro branco? Não, gente, e outra coisa, nas coisas do Kurt Cobain, né, que tem umas fotos que você acha na internet, tem realmente o isqueiro bique. Só que o isqueiro nem é branco, cara. O isqueiro é todo desenhado, assim, todo estampadinho, saca? Nada a ver. Enfim. Eis a terceira teoria. Show. A quarta teoria, que eu acho a mais credível, né? Que eu acredito que seja mais plausível, é uma teoria que é sustentada mais por psicólogos e tal, que é qual?
A fase dos 20 e poucos até os 30 anos, gente, é uma fase onde todas as pessoas estão passando por um auto-questionamento intenso, assim. Que é aquele momento de escolhas, né? O que vai fazer da vida, se o que escolheu tá certo, né? Sobre parceiros românticos, Sim. né? Se vai ter um futuro, se não vai. São vários questionamentos mesmo, né? Que é o momento que você vê esse tipo, as pessoas que estão ali comigo estão conquistando, o que eu tô conquistando, e etc, né? Isso, se eu tô indo por um lado legal, se eu não tô indo. E mais as cobranças externas, né? Que aí existe aquela cobrança de você ter tudo meio que resolvido na vida, né? As coisas encaminhadas, saber o que vai fazer, né? Aquela coisa da vida pronta, né? Que você tem que ter tudo certo até os 30, né? Sim. E aí, aqui no Brasil a gente tem essa cobrança, mas não é tanto quanto fora do Brasil, né? Porque fora do Brasil você vê uma pessoa de 20 e poucos anos morando na casa dos pais, é um absurdo, sabe? Sim. E é coisa que aqui é mais aceitável. Então, assim, essa cobrança existe, mas não é tão forte. É em pontos diferentes. É de forma diferente, até porque o Brasil também vive uma situação totalmente diferente do que é os Estados Unidos, né? Muita gente não tem condição também de sair da casa dos pais, exatamente, né? Exatamente. Não, isso foi só um exemplo, né? E família. Não, sim, eu também só aproveitei o gancho aqui para comentar sobre isso. Eu mesma estou plena. Enfim. E tem gente que se casa e vai morar com os pais ainda assim, todo mundo e tudo. Exato. Mas enquanto isso, tem todas as outras cobranças ali atrás, né? Sim, com certeza. Enfim, continuando. E aí o que acontece é que muita gente não consegue lidar com isso, né? Não é fácil. Então a pessoa acaba se tornando mais suscetível ao abuso de álcool, né, e outras drogas também, para conseguir passar por esse período. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa não está onde ela imaginava, não é bem sucedido num relacionamento, não é bem sucedido financeiramente, e aí tudo isso vai virando uma pressão muito grande. E aí acaba que a pessoa, por causa dessa pressão, mais ela se cobrando, né, acaba sendo um período onde a pessoa abusa muito dessas drogas como uma válvula de escape. Então, né, quando essas pessoas que estão passando por essa fase e ainda começaram a usar drogas muito jovens, né, que é o caso desses músicos, desses artistas, porque a maioria deles começou a fazer sucesso muito jovem, né, tipo 16 anos, né, alguns até menos, já estavam fazendo sucesso com banda, né, enfim. Então, começaram a usar muito jovens e aí vão se tornando mais tolerantes e mais tolerantes e mais tolerantes, e a dose vai sendo aumentada, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Só que o que acontece? O corpo não é mais o mesmo, né? Quando a pessoa vai chegando próximo aos 30, eu que os diga, né, gente? Porque inclusive estou aos 27 anos, espero ultrapassar essa barreira. Amém. Enfim. E aí o corpo não é mais o mesmo, e aí acontece, né, de ter uma overdose, né, de ter uma cirrose, e acabam não aguentando. Então, mesmo que não seja uma overdose, uma cirrose, um suicídio, né, enfim. E é essa a última teoria.
Então, como eu disse antes, essa teoria é a que eu acho mais plausível, né, gente? Porque você que está passando por essa fase, né, dos 20 aos 30, ou você que já passou por ela, provavelmente passou por essas complicações mentais, né? Então, acredito que faça muito sentido aqui. Então, pois é, né, Tatá? Eu concordo com você, eu acho essa última super mais lógica, né, do que as outras. E a do isqueiro, sem comentários. Não, nem fala. Essa do isqueiro aqui, olha. Acho que o povo deve ter usado muita droga para poder chegar à conclusão dela. É viu? isso, agora tá explicado. Então vamos para as indicações, amiga. Bora. Então, Tatazinha, eu acho que eu vou começar então, beleza? Uhum. A minha indicação hoje, gente, vai ser um livro, tá bom? Que nem só de séries e filmes vive, Gabriela. Que se chama A Estrada para Woodstock. Eu resolvi pegar esse livro porque, né, alguns desses artistas citados aqui hoje, eles tocaram no Woodstock, certo? E é um livro que ele captura bem, assim, a ambientação, as músicas, sabe? Os bastidores, tudo, assim, que envolve esse mundo do Woodstock, sabe? Ele é uma obra de Michael Lang, tá? Que é um best-seller do New York Times, tá? E é bem bacana mesmo, assim, a ideia é trazer essa nostalgia para quem viveu essa época e também, como diz, mostrar para as novas gerações, né, o rolê todo. Inclusive, amiga, já que você falou desse livro, né, eu tenho um livro aqui que chama Aconteceu em Woodstock, né, que é a mesma vibe, só que ele é a história real, assim, né, que é o cara que juntou com um empreendedor hippie lá, né, e que decidiram fazer na fazenda, não lembro se era dele ou dos pais deles, que tem tempo já que eu li, decidiram fazer o que virou o Woodstock, entendeu? Sim. Foi uma coisa muito, muito do nada, assim, enfim. E é muito, muito legal que você vê meio que o que estava acontecendo nos bastidores, assim, também, sim, sabe? Sim. E tem tanto o filme quanto o livro, né? O livro é mais completo, mas o filme existe também. É bacana, fica aí de recomendação também, né? E é bom, assim, quem gosta desse universo, eu acho que vai gostar muito de ler esses livros. E ver o filme, no caso, né, também, que você disse com que certeza. tem, que deve ser bom também, né? Pra aqueles que não leem. É bem isso. E a sua, Tatazinha? Então, Gabi, agora virou 3, né? Porque além... 3 não, 4, porque é o livro e o filme. Mas além desse, eu tenho 2 filmes para indicar. Um é o filme do The Doors, que é de 1991, né? Que conta a história da banda e principalmente foca mais assim no Jim Morrison, né? Que é um dos que faleceu aí do Clube dos 27, aquele que não fez a autópsia, né, e tal. A banda The Doors, para quem não sabe, são os autores das músicas Riders on the Storm, The End, Light My Fire. Gente, são músicas muito boas, né? E o filme é tão bom quanto. Sério, é muito, muito bom. Ele tem pedaços de entrevistas deles, assim, reais, sabe? É um filme documentário. Ele realmente tentou ser bem fiel, assim, à realidade do que aconteceu. Sim, bacana. É muito bom. E a minha próxima indicação, né, já que a gente está falando de dorgas, é um filme
que chama Maior Viagem, uma aventura psicodélica. Ele é um documentário, né, onde famosos, né, músicos, atores, atrizes, comediantes, chefs, contam suas experiências e viagens com drogas, né, as good e as bad trips, né, as viagens legais e as ruins. E aí ele é bem descontraído, só que ele não tem aquele exagero que tem, sabe? Igual a maioria dos filmes que mostra, assim, quando a pessoa tá drogada, que fica aquela coisa, tipo, que parece que a pessoa tá em outro universo, assim. Não é isso. É uma coisa mais fiel à realidade, né? Os relatos, assim mesmo. Isso, tem esses relatos expondo como realmente é. E fala sobre o estudo, né? Sobre a aplicação médica desses alucinógenos, né? Como para pacientes com câncer, para ajudar a curar doenças psiquiátricas, entre outros. É bem, bem legal, assim, vale a pena ver. Esse é de 2020. Tem no Netflix, inclusive. O do The Doors não tem no Netflix, mas a gente vai deixar o link para vocês. Show. Bacana demais. Esse parece muito engraçado. Sim, cara, é muito bom. É muito bom. Então, Tatazinha, esse foi o episódio da semana. O que tu achou? Eu gosto. Inclusive, se você conhece mais gente que vale a pena citar, né, do Clube dos 27, ou então alguém que a gente vai colocar uma lista aí que tem uma página que é só para falar do Clube dos 27, né? É um memorial. Se você vê que está faltando alguém, quiser falar pra gente, manda pra nós no Instagram, no e-mail, sei lá, em qualquer lugar que você quiser. É isso, tá liberado. Tá liberado. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam as indicações, né? Todos esses filmes e livros são muito bons, vale a pena. Sim. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio dessas jacuzinhas. E até o próximo episódio. É isso aí.